Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu estou lendo e as leituras que eu concluí aí no mês de janeiro e no começo de fevereiro também. Eu li muita coisa no final do ano passado, mas muita coisa mesmo, e eu ainda não fiz um vídeo de leituras gerais para esses livros. Eu estou criando coragem, mas ao mesmo tempo que eu demoro, eu vou me esquecendo. Então, uma hora sai esse vídeo como leituras de férias. Mas enfim, a verdade é que depois disso eu já li muita coisa também, então eu vou falar sobre isso com vocês. O momento do vídeo a partir do qual eu vou comentar cada livro vai estar aqui na descrição e também aqui ó, na barra que fica abaixo da tela na forma de capítulos. Então, se você quiser se direcionar para um livro específico, é só utilizar essa ferramenta. Eu vou começar falando de um livro que eu estou lendo no momento e que está me surpreendendo demais, que é O Processo do Kafka. Primeiramente, eu vou dizer como que eu cheguei a esse livro. Vocês sabem do meu apreço pelo Cortázar, o quanto eu li Cortázar no ano passado, ele revolucionou minha vida de leitor. Por conta do Cortázar, eu conheci uma outra escritora argentina, a Samantha Schweblin, que tem uma pegada parecida, mas faz coisas diferentes também, tem a sua voz própria. E recentemente eu assisti a uma live da Editora Fósforo em que a Samantha Schweblin participa. E lá a Samantha Schweblin fala muitas coisas interessantes sobre o seu processo de criação literária, dessa estranheza que é presente na sua literatura. E ela fala, né, que uma das coisas que ela procura com a literatura é esse sentimento de alerta do leitor. Ela acha que o leitor não deve saber o que vai vir adiante. Se ele sabe o que vai vir no próximo parágrafo, aquele já é um leitor perdido. Ele tem que estar sempre assim, à beira da cadeira, prestes a se levantar, com todos os sentidos alertas para o que vai acontecer depois, sem poder antecipar com certeza o que será esse acontecimento. E aí ela fala das suas referências, dos livros que a marcaram. Ela cita que num verão ela recebeu 3 livros que criaram para ela um espaço no qual ela circula até hoje. Livros do Ray Bradbury, do Cortázar e do Kafka. Obviamente que eu sei quem é o Kafka, que eu tinha livros do Kafka, já tinha lido A Metamorfose, mas a verdade é que era um escritor assim, meio esquecido para mim, não tinha nenhum plano nem próximo nem remoto de ler ele. Mas assim, motivado pela Samantha, eu fui levado a pegar O Processo da Estante. Aí já estou aqui na página 140. E meu Deus, que surpreendente esse livro está sendo. Porque a gente sempre tem alguns spoilers confusos, eu chamo de spoilers confusos, a respeito desses livros mais clássicos, né? Não é diferente com O Processo, que é um livro muito comentado, um livro muito emblemático para a história do século XX. Então, eu achava que eu sabia o que eu ia encontrar aqui. Eu achava que esse livro ia ter uma pegada soturna, claustrofóbica, labiríntica, penosa, de um determinado modo. E a verdade é que ele é sim emblemático, meio claustrofóbico, labiríntico, mas ele não é soturno como eu estava imaginando. Eu estou surpreso com o quanto de bizarro e até engraçado, cômico, burlesco, porque não burlesco, há nesse livro aqui. Sabe aquelas séries, aqueles filmes mais assim modernosos em que os personagens assim do nada começam a se pegar, né, no sentido sexual da coisa? Isso que, gente, do nada o Joseph K. começa a se esfregar nas pessoas, hein? Entende? A se pegar com as mocinhas que ele vai encontrando pelo caminho aí do seu processo judicial, que ele não sabe muito bem qual é. Isso eu não esperava. Eu não esperava, por exemplo, que esse processo fosse conduzido, vamos dizer assim, da forma como ele está sendo conduzido e não envolvendo um ambiente mais fechado. Vou falar só dessa forma. Então tem sido muito surpreendente.
e ao mesmo tempo muito sugestivo. É sim um livro potente, mesmo assim ele continua um livro muito simbólico, muito representativo de tudo o que aconteceu no século XX. E, de fato, esse livro cumpre o que a Samantha Schweblin disse. Eu não consigo antecipar o que vai vir adiante. Assim, eu pensava que ele ia seguir um rumo, ele já não está seguindo, e ele continua me surpreendendo mais e mais e mais. Então, estou adorando essa leitura e muito surpresa. Há muito tempo um livro não me desconcertava como esse. Um outro livro, né, que eu estou lendo é esse aqui, O Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista, do Gessé de Souza. Esse é um livro que eu recebi no ano passado do Grupo Editorial Record. Estou adorando. Aqui nesse livro, o Gessé de Souza pretende fazer uma análise crítica dos grandes pensadores do Brasil. Começando pelo Gilberto Freire, mas principalmente, e aí sim, um viés mais crítico, passando pelo Sérgio Buarque de Holanda, o Raimundo Faoro e o Roberto da Mata. É que o Gessé de Souza identifica algo que parece que ninguém notou e que todo mundo foi reproduzindo ao longo dos anos quando analisava o Brasil, que é essa pressuposição de que o homem ideal, né, aquele protestante ascético, os peregrinos, né, que fundaram os Estados Unidos, que eles são o ideal de civilização racional, ao passo que nós, os latinos, os brasileiros, somos sensuais, dados às paixões, erráticos, e essa é uma das fontes do nosso problema nacional irresolúvel. E a primeira coisa que ele vai procurar demonstrar é como essa crítica de fundo culturalista, na verdade, é um sucedâneo, um substituto do racismo científico do século XIX e início do século XX. Porque no final das contas, esse protestante ascético, não necessariamente protestante, mas esse homem racional ocidental ideal, controlado, empreendedor, ele é o substituto do homem branco do norte global. Ao passo que esse homem e mulheres, obviamente, passionais, volúveis, é o sucedâneo dos povos do sul, dos povos negros, índios e mestiços que somos nós. Então, isso já é muito interessante. E aí ele vai tentar desmontar essas premissas e mostrar que não é bem assim. E mostrar que, na verdade, os nossos grandes intérpretes, quando estavam tentando entender o Brasil através de outras nomenclaturas, estavam, na verdade, apenas reproduzindo esse preconceito inicial, que na origem era um preconceito racial. O único que ele diz que, apesar de todos os pesares, eu conheço toda a discussão, o único que ele diz que tentou fazer alguma coisa um pouco diferente, né, meio que tentar valorizar isso que foi sempre visto como negativo em nós, foi o Gilberto Freire. Mas mesmo assim, obviamente, cheio de problemas. Mas os outros, e principalmente o Sérgio Buarque de Holanda, só fizeram consagrar esse preconceito inicial. E aí ele vai fazendo vários desdobramentos, e um deles é o do fato de que no Brasil, ele demonstra, logicamente, como que isso acontece, né? Aqui, falando assim, vai parecer um salto, mas há o caminho do raciocínio no livro. De como aqui todos os nossos males nacionais são atribuídos ao Estado. O Estado corrupto é o grande vilão e a grande fonte de todos os problemas nacionais. Tá, obviamente que o Estado não é perfeito, de que há corrupção no Estado. Mas ele vai mostrando aqui como que esse raciocínio faz com que nós não olhemos para as elites privadas que governam e mandam, na verdade, desde sempre no Brasil e no Estado. E que têm interesses que vão contra os interesses da maior parte da população. E na medida em que só é demonizado o Estado, que em última instância vai poder ajudar essa população, o que essas elites fazem de mal e que é realmente decisivo para a penúria nacional, isso não é visto.
É muito interessante. É um livro muito bem escrito, muito acessível, na medida em que ele vai abordando os grandes pensadores do Brasil. E ele se torna um pouco mais complicado na parte em que eu estou, já na página 184, em que ele começa a mostrar o seu próprio raciocínio, né? A fechar o seu próprio raciocínio, que seria o raciocínio original, né? E não só uma análise do que os outros disseram. Mas continua igualmente interessante. Vale muito a pena. Gostei demais desse livro e quero ler mais coisas do Gessé de Souza. Um outro livro que eu comecei a ler... nossa, tá vindo super bem. Aí veio o noticiário de janeiro, né? Eu me dispersei e não retomei ele, mas vou retomar. É este Hamlet ou Amileto, Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos. Gente, esse livro é demais. É muito, muito bom mesmo. Não tem nem cabimento. O que o Rodrigo Lacerda vai fazer aqui, Rodrigo Lacerda, grande tradutor, grande escritor, atual editor da Record. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a peça do Hamlet, do Shakespeare, e vai meio que fazer o seguinte formato. É como se nós fôssemos um ator que vai protagonizar Hamlet, que vai entrar em cena protagonizando Hamlet, e estivéssemos recebendo instruções desse diretor, que é o Rodrigo Lacerda. Então ele vai conversando com a gente através do texto, contando a história que vai se passar no Hamlet, analisando as falas, dizendo por que cada coisa é daquele modo, o que Shakespeare pretendia, as referências e pretensões que Shakespeare tinha, o contexto histórico, detalhes do texto. Enfim, é uma crítica, ao mesmo tempo um reconto e um conjunto de referências de Hamlet, feitos de um modo muito envolvente, muito dinâmico, que funciona demais, e que, assim, é um primeiro contato com Hamlet que é exaustivo, né, que esgota um pouco o material, né, ou seja, é bem completo, e que eu acho que vai proporcionar depois a leitura do próprio texto de um modo muito facilitado, mas muito facilitado mesmo. Falando assim parece esquisito, mas só digo isso, vale muito a pena esse livro. Mas sim, demais, é uma pérola isso aqui. Nossa, imagina se tivesse um livro desse para cada peça do Shakespeare. Maravilhoso. Nem sei se isso existe em outra língua, é um privilégio se não existir que nós tenhamos isso em português, porque é bom demais, se aprende demais. Eu cheguei aqui até a página 140. Outro livro que eu estou lendo para um clube de leitura é o meu primeiro Jung. Esse mês de janeiro foi o mês de primeiras vezes, vocês verão isso ainda no vídeo, e uma dessas primeiras vezes foi o meu primeiro Jung. Li aqui O Homem e Seus Símbolos, um dos derradeiros livros publicados pelo Jung e voltado especificamente para o público leigo. E é um projeto, né, que não só o Jung empreendeu, mas vários dos seus colaboradores aí mais proeminentes. De modo que apenas a primeira parte, que é a que eu li, e vai aqui até a página 137, foi escrita pelo Jung, em que ele vai falar justamente dessa parte mais geral dos símbolos, do inconsciente e dos sonhos, que são muito importantes para a sua prática clínica. Uma delícia, eu gostei muito de ler. Uma outra primeira vez, né, foi a leitura de 2 contos do Borges, que serão comentados lá no clube de leituras do canal no Apoia-se. Desde logo eu já deixo o convite a vocês para participarem do clube. As informações estão aqui embaixo no link. Nós lemos contos, novelas e peças de teatro. Leremos o Aleph do Borges ao longo dos próximos 6 meses. E leremos peças do teatro grego e outras peças e novelas também ao longo dos próximos 6 meses. Logo eu vou mostrar o que nós vamos ler de peça em fevereiro. E começamos lendo 2 contos do Borges e eu já fiquei assim, fascinado. Eu nunca tinha lido nenhum texto propriamente dito do Borges. Amei. Li aqui O Imortal e Morto, que são 2 contos que inauguram essa coletânea.
O Imortal é um negócio assim tão cinematográfico, tão junguiano. Nossa, isso aqui... O Imortal é a própria mente do Jung, eu imagino. É um mergulho do Borges na mente do Jung. Só pode ser, porque é um negócio desse nível. Tem tudo a ver, é um mundo de sonho, de inconsciente, fervilhando de referências, de ideias e se reunindo em compostos, né, em composições originais e gerando assim novas coisas. Fenomenal. E o Morto, que a princípio parece um conto mais pé no chão, um conto mais afim aí com a trajetória argentina do Borges, né, com aquele mundo dos pampas, também ele tem um fundo metafísico que se desvela no final. Ó, vamos juntos, não deixem de participar do clube, não deixem de apoiar o canal. Todas as referências vão estar aqui embaixo. A gente produz conteúdos exclusivos através de vídeos. Esses vídeos estão lá disponíveis sempre, então você pode chegar, ainda que com certo atraso, que o conteúdo vai estar lá. Conto com vocês. Então, tá, esses são os livros que eu estou lendo. Eu pretendo ler também como parte de um grupo de leitura, o grupo da Denise Mercedes. A Denise Mercedes voltou a ter canal aqui no YouTube. Ela já tinha um canal há muito tempo, depois ele ficou meio parado, agora ela retomou, é excelente. E ela tem agora um clube de leitura. Eu vou deixar todas as referências aqui embaixo. E a gente está lendo Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Eu já li, tem até vídeo aqui no canal, mas quero agora reler no Carnaval, na companhia da Mercedes e do pessoal do clube. Livros que eu concluí. Eu concluí Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, concluí assim. Eu ouvi o audiobook desse livro, ouvi até várias vezes, no caso de alguns contos. Eu li, propriamente dito, o conto Antes do Baile Verde, porque eu produzi conteúdo lá no Apoia-se, né, no nosso clube de leitura, sobre esse conto, lido em conjunto com Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, e essa leitura em conjunto rendeu demais. Quem participar do clube vai ver isso. E agora eu quero reler, né, o livro propriamente dito, depois do audiobook, que já foi uma experiência incrível, para dar a leitura como concluída, e eu venho e falo com vocês aqui no canal. Mas, meu Deus, o que é isso Antes do Baile Verde? A gente já sabe que esse é um livro muito aclamado da Lígia, mas mesmo assim fica surpreso e fica impressionado, fica estupefato com a qualidade desses contos. E é interessante, né? O comentador fala que na Lígia a gente tem contos em que começamos numa situação de estabilidade frágil do cotidiano, ou seja, as pessoas e as coisas estão num equilíbrio, mas esse equilíbrio é instável, e à medida que o conto avança, os acontecimentos se precipitam, o equilíbrio se desfaz, e o que vinha de perturbador ali subjazendo a superfície aflora. E o que me pareceu aqui também muito interessante, eu até comentei lá no Instagram, é como a escrita da Lígia é uma escrita crepuscular. E aqui no conto Vem Haver o Pôr do Sol, ela mesma fala isso na boca de um personagem. Porque ela diz que as cores mais bonitas não são as saturadas do meio-dia, nem as da noite profunda. São as do crepúsculo, aquele momento em que o dia se torna noite, em que há uma indefinição, mas uma indefinição rumando para o escuro. E a literatura dela é justamente isso. É uma literatura a princípio solar, mas só a princípio, né? É essa fase em que há o equilíbrio dos elementos, mas que logo se precipita para a escuridão. Não chega à escuridão absoluta, mas a gente fica ali naquela fase crepuscular em que já não é mais claro, em que o escuro começa a predominar. Eu cheguei à conclusão de que as capas dos livros da Lígia Fagundes Telles, aqui com obras da Beatriz Milhazes, apesar de serem muito bonitas, de serem muito bem feitas, não tem nada a ver com a literatura dela. Porque todas essas pinturas são pinturas muito solares, muito vivas, muito coloridas. E a literatura da Lígia é essa literatura crepuscular. Digam aí nos comentários se vocês concordam comigo. Ah, eu ia mostrar outro livro que eu vou ler, né? Tinha mostrado o Pedro Páramo, agora que eu me lembrei. No Carnaval, eu vou ler justamente para o nosso clube de leitura lá no Apoia-se.
que é o livro de fevereiro, eu vou imergir nessa história que eu já conheço em parte, mas que agora eu vou conhecer por completo, que é a Orestia do Ésquilo, as três peças, Agamenon, Coéforas e Eumênides, que é a história da casa de Atreu, né? Essa casa em que a vingança, o derramamento de sangue sobre sangue e assim indefinidamente vai se constituindo, e isso precisa chegar a um fim. O Agamenon é aquele comandante grego que vai a Troia lutar a guerra de Troia. No meio do caminho precisa sacrificar a própria filha, Ifigênia, para conseguir seguir avante. Isso, obviamente, vai gerar uma série de consequências nefastas no seio da sua família, quando ele volta de Troia para a Grécia. E antes disso, essa família já vinha de mal a pior, vai continuar de mal a pior num ciclo eterno de vingança, até que uma conclusão precisa ser atingida nas Eumênides, que são também as fúrias, aquela justiça mais original, mais atávica, mais sem freios, que vai precisar chegar a um compasso, a uma composição com a civilização, em que ela não deixa de existir, mas ocupa um lugar regrado, digamos assim. Super ansioso, vale muito a pena. Aqui no canal eu já comentei uma peça do Goethe, que é um reconto, chamado Ifigênia em Táuride. É excelente, trata dessa história também. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu concluí 2 outros livros que são primeiras vezes na minha vida de leitor, todos para o Apoia-se. Os vídeos estão lá, deixo a dica. Se você apoiar agora, você já tem acesso a esses vídeos. Eu reli o Bartleby, o Escrivão, do Melville. É um livro que eu já tinha lido, já tinha até comentado aqui no canal. Mas eu li o meu primeiro Giorgio Agamben, o grande filósofo italiano, que nesse livro aqui comenta Bartleby, o Escrivão. O livro se chama Bartleby ou da Contingência. Eu li esse texto para poder produzir o conteúdo, né, a partir dele, e também a partir do diálogo que ele tece com a Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han. Foi excelente, olha, eu confesso que o Agamben explodiu minha cabeça. Teve um trecho aqui, olha, que eu li muitas vezes, mas assim, muitas vezes para conseguir entender. Fazia tempo que eu não lia algo que me desafiasse tanto. Mas depois que eu insisti, eu senti que a máquina do mundo se abriu para mim, sabe? A máquina do texto. E aí foi incrível, foi muito recompensador. Lá no vídeo eu explico em detalhes e eu passei a admirar muito mais a história do Bartleby depois disso. Giorgio Agamben, quero muito continuar a ler esse filósofo. E eu reli também uma outra novela, produzi o conteúdo lá, que é O Homem da Areia, do Hoffmann, uma novela emblemática do Hoffmann, que deu ensejo a esse livro, que eu digo que é o livro junguiano do Freud, que é O Infamiliar. Então foi o meu primeiro Freud, eu li o livro completo, que tem O Infamiliar, tem uma miríade de ensaios comentando O Infamiliar, e tem o próprio texto do Hoffmann. Então, dessa vez, eu li o texto do Hoffmann nessa tradução aqui. O infamiliar é aquele sentimento de estranheza familiar com o qual nos deparamos e do qual a sociedade costuma extrair consequências místicas, supersticiosas, relacionadas a presságios e a destino. E aí o Freud vai tentar interpretar isso pela chave da psicanálise e enxergando nesse processo, na verdade, o retorno do que ele chama de recalcado, né? Aquele conteúdo que ficou recalcado no inconsciente, mas que aflora de algum modo, por isso mesmo é estranho e familiar ao mesmo tempo. É interessantíssimo. Essa análise aplicada ao Homem da Areia é mais interessante ainda, e no vídeo eu me estendo. Eu adorei ler Freud, fiquei muito feliz, é bem compreensível. E essa edição, gente, pega a gente pela mão e segue avante. O negócio bem cuidado, bem explicado, cheio de notas, de justificativas, de complementos, de cuidados. Nossa, excepcional.
excepcional, assim. Eu tenho um outro livro do Freud pela Companhia das Letras, que é uma edição belíssima. Tem também notas, muito cuidada, mas assim, nem chega perto dessas da Autêntica no sentido de ter textos de apoio. Não, aqui, ó, sabe quantos ensaios tem? Olha, 5. Só de ensaios são 5, sem contar no prefácio que eu considero ensaio. Bom demais. E eu aproveitei para trazer lá para o Apoia-se mais um texto excelente, este do José Guilherme Melchior, sobre a novela do Hoffmann, O Homem da Areia, presente nesse livro, Razão do Poema, Ensaios de Crítica e de Estética. O texto se chama Copélios ou A Vontade Alienada, em que o José Guilherme Melchior vai tentar compreender se a literatura do Hoffmann nesse texto é uma literatura fantástica ou visionária, e aí ele vai desenvolver esses conceitos de fantástico ou visionário. Enfim, esses vídeos lá do Apoia-se, como vocês podem ver, são vídeos em que eu pego o texto e levo vários materiais de apoio que eu tenho, vários outros textos críticos, para compor a nossa leitura. Então, por isso que eles são vídeos mais aprofundados e que, às vezes, né, não tem tanto lugar aqui no próprio canal, porque vão muito além. Então, por isso é um conteúdo exclusivo e especial que eu convido vocês a integrarem, a aderirem. É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem aqui nos comentários quais desses livros aqui vocês leram ou pretendem ler. Os links para todos esses livros estão aqui embaixo. Comprando qualquer produto através dos links que eu deixo, você apoia o canal. Essa colaboração também é extremamente importante. Boas leituras aí de carnaval para todos, né? Espero concluir várias dessas que eu mostrei. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!